Gravando então. Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de julho, às 13h20. Vamos fazer o atendimento da semana 16 de Física. E aí a primeira pergunta aqui que o Eduardo fez aqui pra gente é essa questão aqui, né? Eduardo, qual que é a sua dúvida nessa questão? Eu não entendi muito bem esse. Não sei explicar, mas não ficou muito claro. Não sei. Certo. Ufa. Tá, então vamos lá. Vamos fazer a leitura do texto aqui. O vetor de aceleração forma um ângulo θ com o eixo x, né? Então ele está falando desse ângulo aqui com relação a esse eixo, certo? Sim. Tá. Então, e você tem o vetor ax e o vetor ay e o vetor a. O vetor a é o vetor principal que tem o ângulo, certo? Sim. Aí ele quer saber a projeção do ax com relação, ele quer saber a projeção desse vetor com relação ao eixo x. Ou seja, você vai montar aqui um caminho, né? Você vai ter aqui a parte em x e depois a parte em y, certo? A ideia é sair desse ponto e chegar até esse ponto aqui. E aí você tem os dois caminhos. Né? Tudo bem? Tá aqui, né? Tudo. Então, agora a gente precisa pensar como é que a gente escreve a projeção com relação a esse eixo aqui. Como é que a gente faz isso? A gente tem que usar o ângulo como referência. Quem que está encostando com o ângulo está coçando o ângulo, certo? Então é isso aqui que você vai usar. É parecido com esses casos que a gente fez aqui nas notas de aula, né? Então, por exemplo, aqui, né? Eu vou voltar aqui no exemplo 2, que aquele exercício lá é muito parecido com o exemplo 2. Né? Então, eu vou refazer aqui ele rapidinho, só para a gente entender. Então, eu quero chegar até esse ponto aqui, eu tenho um vetor com ângulo de 60 graus, certo? Para eu fazer isso, eu tenho que tomar dois caminhos. Eu tenho que andar primeiro aqui embaixo, né? Que esse aqui vai ser o meu vetor, a projeção em x, e depois eu vou ter que subir. Que essa daqui vai ser o meu vetor, a projeção em y. Concorda comigo? Sim. Aí o que a gente tem? Lembra desse caso aqui, né? O que a gente vai fazer? Ó, quem está encostando no ângulo é o cosseno do ângulo. Então eu vou ter o quê? Vou ter cosseno, no caso o ângulo aqui é 60 graus, mas se fosse θ seria cosseno de θ, que é igual, certo? Que é igual a Vx dividido pela hipotenusa. Né? Aí eu posso colocar o número 1 aqui e multiplicar tudo isso aqui em cruz, né? Quando eu faço isso, sobra o que para mim? 1 vezes Vx é Vx, que é igual 1 V vezes cosseno de θ vai ser V vezes cosseno de θ. Aí quando chega aqui, cosseno de θ não, cosseno de 60, né? Já tem um número ali. Aí quando chega aqui eu posso substituir. Quanto vale V? 10. 10. Aí eu posso vir aqui e substituir por 10. Quanto vale cosseno de 60? Aí eu tenho que procurar na tabela aqui, né? Eu tenho que pegar a linha dos cossenos com a coluna do ângulo. Ah, ó, onde cruza é o número que você vai pegar, então. Vai ser cosseno de 60 vale meio. Certo? Então, o meu valor de Vx, 10 vezes meio, né? É igual a 5, no caso aqui, 5 metros. Certo? Conseguiu entender? Consegui. O exercício que você está perguntando, ele para numa etapa antes. Em vez de você chegar até aqui embaixo, você vai parar enquanto é tudo letra.
Entendi. Porque não tem número, né? Então você vai deixar uma resposta genérica lá, tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Imagina. Vamos agora para a próxima dúvida. Da Jennifer. Vamos ver aqui qual que é a dúvida da Jennifer. Muito bom. Vamos lá. E também tem mais uma dúvida aqui, a gente já vai chegar em todas elas. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Só esperando colar aqui a dúvida, tá? Que demora. Pronto, foi. Beleza, então. Ele deu essa questão aqui e ele deu um gráfico pra gente, né? E ele está fazendo a seguinte pergunta. Ele fala que a F2 vale 10 newtons. Ele assume isso. E ele quer saber a projeção Fy de F2. E como é que eu faço isso? Bom, lembra que eu vou ter que desenhar o caminho aqui nesse caso, né? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu fazer diferente aqui, peraí. Então, ele já fala aqui no texto para a gente que F2 vale 10 newtons. E ele quer a projeção Fy dele. Para chegar nesse ponto que está aqui, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um outro caminho, um caminho alternativo, não um caminho que só anda em X. Esse aqui seria meu Fx. E depois um caminho que só anda em Y. Aí, quando faz isso daqui, você calcula quem é a sua Fy. Tá, Jennifer? É basicamente isso. Esse exemplo aqui é muito parecido com os exemplos que a gente fez, o exemplo 3 ou 2, né? No caso, é mais o exemplo 2 mesmo. Você tem o ângulo aqui, está oposto, aí você vai calcular aqui, né? Quando é oposto é o quê? Né? É seno. Então, seno desse ângulo aqui vai ser o cateto oposto, que você ainda não sabe quanto é o valor, dividido pela hipotenusa, que vale 10. Tá? Então, esse exercício que você perguntou é muito parecido com o exercício, o exemplo 2. Mas, professor, e essas outras setas, o que eu faço com elas? Nada. A pergunta foi a projeção de F2 no eixo Y. Não era a soma dos outros vetores, nada. Era só sobre F2, né? O fato de ter mais informação não é um problema. A gente tem que saber ler e entender o que está sendo pedido. Tá certo, Jennifer? Conseguiu entender? Belezinho. É isso, então. Vamos pro próximo. Acabou. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal, que vocês gostam de perguntar? Professor, Oi, Isabelle. o professor recebeu a pergunta que eu mandei no WhatsApp sobre o ângulo, a questão do ângulo? Sim, eu recebi. Vamos ver aqui, então. Essa foi a única que eu fiquei, que eu não consegui fazer, sabe? De nenhuma maneira. Não consegui chegar no resultado. Certo, vamos fazer ela, então. Antes de fazer essa resposta aqui, eu vou trazer também uma outra informação importante, que é a tabelinha trigonométrica aqui para a gente usar. É importante para vocês entenderem que é um caminho de duas mãos, tá? Sempre é um caminho de duas mãos. O que eu quero dizer com isso?
Se você sabe, né? Se você sabe o ângulo e se é seno ou cosseno, você acha o valor, certo? Sim. Mas o caminho inverso também vale. Por exemplo, eu não sei qual é o ângulo, mas eu sei que o cosseno ele é igual a raiz de 2 sobre 2. Né? O cosseno é igual a raiz de 2 sobre 2. Se eu escrevesse assim, por exemplo, né? O cosseno do ângulo é igual a raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo para o cosseno ser igual a raiz de 2 sobre 2? Ó, a raiz de 2 sobre 2 está aqui. O cosseno está aqui. Então, qual que seria o ângulo respectivo para encontrar ele? 45 graus? 45 graus. Tá? Então, quando você vai montar a sua equação, você pode ter que o cosseno do ângulo é a sua variável, em vez das outras coisas. Esse é o conceito que você vai precisar usar aqui. Por quê? Você vai montar a projeção aqui, né? Então, ele quer saber o valor do ângulo, certo? Que você não sabe o valor do ângulo. Mas ele te deu quanto vale o AX e quanto vale o A. Se você sabe quanto vale o AX e quanto vale o A, você consegue descobrir o valor do ângulo. Você vai montar aqui as equações, né? Ficaria como, né? Esse ângulo aqui, se eu fosse montar aqui uma relação trigonométrica desse ângulo, qual que seria essa relação? Seria o cosseno? Por que o cosseno? Porque ele tá querendo saber o ângulo, né? Mas por que eu vou fazer pelo cosseno? Porque, tá, porque ele te deu o AX, é o resultado. No caso, não deu o AY. Então, não teria como fazer pelo seno. Muito bem. Ele te deu o AX. Então, vamos pensar aqui, né? De uma forma genérica, né, isso sempre vale para todos os casos. O que eu tenho? Que o cosseno de um ângulo, ele é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Então, isso aqui é uma relação universal. Você sempre pode usar isso. Aí, o que você vai fazer aqui, nesse caso, Isabelle? Você vai pegar esse resultado aqui, certo? Você sabe quanto vale esses dois, né? Que o texto já te deu. Você vai substituir eles. A hora que você substituir eles, você vai procurar na tabela qual seria o ângulo respectivo. Não pelo ângulo, e sim pelo valor que você viu. E nem a gente fez aqui. Eu tinha feito dessa maneira, professor, mas aquela frase de para a projeção do vetor aceleração A visto abaixo, a competente x é AX igual a cosseno do... Essa bolinha aí. Eu não entendi essa parte. Ah, ele só está escrevendo isso aqui. Ó, o que a equação está afirmando para a gente? Ela está afirmando o quê? Que o cosseno do ângulo... Felipe, posso só abrir um parênteses? Pode, claro. Quem que estava falando? Era o João, não? João Araújo. João, você sabe o que significa a palavra componente, não? Não, professor. Acho que talvez o problema seja na palavra componente, viu, Felipe? Manda bala, professor. Então, vamos lá. A projeção, o que a gente chama de AX e AY, a gente chama eles de componente. Tá? Então, AX vai ser a componente, né, da projeção de A, no eixo X. A Y, a gente vai chamar de componente da projeção de A no eixo Y. Entendeu? Então, quando fala, tá pequenininho aqui, né? A componente X é AX. Então, ó, o AX é a componente. Tá? É só um nome que é dado. Então, quando eu falar a componente Y, AY, a componente X, AX. Ou VX, VY, ou BX, VY. Deu para entender, não? Sim. É o nome que a gente dá. Então, quando eu falar componente X, o vetor é A, então vai ser AX.
Tudo bem? Manda brasa aí, Felipe. Está se referindo ao eixo, é isso? Isso, o eixo X. É. O AX a gente chama de componente. É o nome que é dado para ela. Tá? A componente AX. Tá? Então, quando aparece a palavra componente, por exemplo, componente Y. Quem que é a componente Y? AY. Quem que é a componente X? AX. É um nome. Tudo bem? Sim, entendi agora. Beleza. Então, nesse caso, você vai ter o quê? Cosseno de θ é igual o ângulo adjacente, que no caso aqui é a componente x, né, o AX, dividido pela hipotenusa, que é o A. Se você colocar o 1 aqui e passar multiplicando, você vai chegar na seguinte conclusão, né? Que A é igual ao... desculpa, fiz errado. Você tem que... AX é igual a A vezes cosseno de θ. Que foi exatamente o que o professor escreveu aqui em cima, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Entendi agora. Aí, se você substituir o valor do A e o valor do AX aqui nessa equação, você consegue encontrar o cosseno de θ. Olhando a tabela. Olhando a tabela. Você precisa da tabela. Ficou claro, Isabelle? Você conseguiu entender? Mais ou menos. Elizabeth, faz assim, copia no teu caderno esse AX igual a A cosseno θ e substitui quem que é AX. Depois substitui quem é A. Aí esse A que está na direita, ele vai passar para o outro lado, está multiplicando, ele passa dividindo, né? Escreve isso no teu caderno, para você ver o que acontece. Pega essa equação aqui e troca pelos valores, né, professor? Isso. Isso aqui Ó, pelo X valor quem que é? dele e o A AX pelo 3. valor dele. Quem que é o A? O A é 2. Então, passa esse 2 aí para o outro lado. Vê o que você obtém, e aí olha na tabela, vê se tem algum resultado igual. Tá entendendo, Isabelle? Ou ainda não? Eu tô tentando fazer aqui. Isso. Beleza. Vamos lá, pessoal. Qual que é a próxima dúvida? A gente adora tirar dúvida, pessoal. Vamos lá, manda brasa. Pode até falar, não estou entendendo nada, não tem problema, a gente chega lá. Mas aí seria a raiz quadrada de 3 menos 2? Não, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, como é que ele faz quando ele vai para o outro lado? Passa dividindo? Lembra que é dividir os dois lados, né? Passar dividindo. Aí quanto que vai dar? Não estamos escutando, Isabelle. E deu um resultado com vírgula aqui, mas eu acho que tá errado. Não, você não vai fazer a conta completa. Você vai deixar em função da raiz. Não tira. Você tirou o 3 da raiz? Sim, aí depois eu deixei ele na raiz mesmo. Então vai ficar a raiz de 3. E o 2 vai para onde quando você passa para o outro lado? E vai dividir. Então, olha, você já escreveu isso no teu caderno? Aham. Agora olha na tabela, tem algum resultado igual? Lá você calculou o cosseno, então olha na linha do cosseno. Acho que agora eu entendi. Tá vendo? Não é para resolver. Não. Entendi. Isso. Eu achei que era para resolver. Tem exercício na lista que você vai ter que resolver. Uhum. Tem exercício na lista que você não vai resolver. Como você precisa usar a tabela,
A tabela está aí, ó, e a tabela não está resolvida, né? Raiz de 3, raiz de 2. Então, não vai ter que resolver. Entendeu? Entendi. Obrigada, professores. Aí depende da tabela que você tiver. Se na tabela tiver resolvido, aí você vai ter que resolver. Mas essa tabela não tá. Beleza? Normalmente a tabela é sempre assim, né, Álvaro? É sempre Isso, padrão. né? Entendi. Beleza. Obrigada. Tem um exercício aí da lista que não é para usar a tabela, que vai ter que achar a raiz de 3. Acho que é a raiz de 3 que tem. Aí tem que achar. Tá? Porque nas respostas não aparece nenhuma raiz. Né? Aparece números lá, com vírgula e tudo. Então tem que resolver. Tá bom? Se não for, a não ser esse exemplo, os outros têm que tirar a raiz de x? Aí você vai olhar como é que estão dispostas as respostas. Se for para calcular o ângulo, é a tabela que você tem. Essa tabela que você tem é essa, então você não tira da raiz. Agora, se não é para calcular o ângulo, olha como é que estão as respostas para você. Entendeu? Se não tiver raiz, nada na resposta, aí você tem que resolver mesmo. Tá? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Vai lá, mais dúvidas. Felipe, a gente podia fazer o contrário. A gente pega nossas dúvidas e pergunta para eles. Já que eles não querem colocar as dúvidas, a gente põe as nossas dúvidas. Então tá, a primeira dúvida que eu tenho é quando eu aposento? Vamos lá, pessoal. Vamos se animar aí. E tirar a vergonha. Outra Vixe, dúvida. professor, agora vai demorar, hein? Para se aposentar. Outra dúvida que eu tenho. Eu não, viu, Isabela? Eu não. Professor Álvaro é mais sortudo. Isso mesmo. Eu tenho uma outra dúvida também. Como que foi parar todo o petróleo no centro da Terra, sendo que ele é resto de dinossauro, supostamente falando? No centro da Terra? Porque, ó, você não tem o petróleo não é um combustível fóssil? Fóssil do quê? É resto de dinossauro. Como é que ele foi parar no centro da Terra? É sério isso? Ué, seríssimo. Foi criando um monte de camadinha de terra conforme o tempo vai passando, aí a parte que tava pela superfície vai indo pro fundo. Tipo que nem acontece numa piscina quando tem um cesto, aí depois vai pra baixo. Não, tudo bem, mas você está falando de pouquinho, eu estou falando de toneladas, bilhões de toneladas e litros de petróleo que estão lá embaixo. Como é que foi parar tudo lá? Movimento das placas tectônicas lá. Essa é uma dúvida pertinente, gente. Eu não tenho resposta. Como dúvida. O que é importante, pessoal, vejam o que o professor Felipe está fazendo, o que é importante é a gente perguntar. A coisa mais importante que tem é a pergunta. Na ciência, a coisa mais importante não é a resposta. A resposta é sentar, né, na cadeira e ficar horas e horas e horas e horas procurando a resposta. Mas a pergunta é que é a coisa mais importante que existe na ciência. Então, a gente tem que se acostumar a perguntar. Porque você tem 5 dedos. Uma outra pergunta importante que eu também tenho dúvida. Olha só. Se o raio-x é obtido a partir... Não, se o raio gama é obtido a partir do decaimento de um núcleo atômico, da onde veio um raio cósmico que tem uma energia milhares de vezes em ordem maior que o raio gama? Pergunta lá no posto Ipiranga, professor, eles vão saber. Essa foi boa, hein? O posto Ipiranga. Mas pergunta aí, João, por que a gente tem 5 dedos? A gente podia ter 4, né? Ou 3. Tem animais que tem 3 só. É porque, assim, se a gente tivesse 4 dedos, a gente não ia conseguir manter a postura como um quadrúpede, né? Antigamente. Será? Então, desenvolveu o dedão, mas isso é real mesmo, desenvolveu o dedão para ter estabilidade. Tanto é que a galinha, ela tem 3 dedos, mas um dedo dela fica no nosso dedão. Mas eu tô tirando, João, não o dedão, tô tirando o dedinho. O dedinho serve para coçar a orelha, né? Aí você me quebrou.
Tira o dedinho. O dedão é importante, né? Porque o dedão, ele ajuda você a pegar. Você tem um dedo e 4 dedos, né? Então, o dedão ajuda a fechar. Mas se eu tirar o dedinho, eu consigo fechar também. Só eu, né? A gente vai começar a pensar, pessoal. Né? É para poder Isso. contar até 10. Veja, por exemplo, vocês vão ver no segundo ano. O professor Felipe vai falar para vocês por que o céu é azul. Por que cada dia não é de uma cor? Seria legal, né? Um dia azul, outro dia verde, outro dia laranja. Né? Isso acontece no nascer do sol, no pôr do sol, aparecem várias cores. Mas olha aí, quando eu olho aqui para fora, que tá cheio de nuvem, né? Mas por trás das nuvens lá eu vejo um céu azul. Ué, mas o céu é ar. Ar não tem cor. De onde surge essa tonalidade linda e maravilhosa azul? Veja quanta coisa a gente está envolvido, né, da natureza, que a gente não pergunta. Por exemplo, por que as coisas caem? Por que as coisas caem? Né? É tão natural. Eu vou falar uma coisa. Vocês sabiam que durante uns 2000 anos, todo mundo acreditou que as coisas mais pesadas caíam mais rápidas do que as leves? Porque é o que você vê, né? Você vê uma pedra caindo, você vê uma pena caindo. A pena cai devagarzinho, a pedra cai. Acho que durou uns 2000 anos para alguém aparecer e falar tem algo de errado. E ele conseguiu fazer isso pensando primeiro. Primeiro ele pensou, falou tem algo de errado. Aí ele foi lá e fez uma experiência e mostrou que não era assim que funcionava. Olha que legal. Por isso vocês têm que ficar olhando para o lado e ficar pensando. Olhem para o lado de vocês e pensem. Né? Olhem as paredes, tudo. E façam um monte de perguntas. E aí, pessoal, qual é a próxima pergunta de vocês? Se vocês não fizerem, eu vou fazer outra, hein? Faz aí, Caio. João, Isabelle. Quem mais está na sala aqui? Giovana, Mainara, Professor, Jennifer. agora Oi, que, Isabel. agora que o professor Álvaro falou da pena, eu lembrei de uma coisa que eu fiquei meio em dúvida sobre a aula de gravidade. Por que quando o objeto cai, a gravidade é negativa, né? Deixa eu só um minuto. Sim. Então, por que quando um objeto ele é arremessado para cima, a velocidade que ele é arremessado para cima, ela é negativa também. Mas ele está indo para cima. Então, vamos lá, Isabelle, é o seguinte, tá? Então, para entender a natureza, a gente criou algumas coisas, como, por exemplo, nós já vimos, né, a questão do referencial. Então, olha aí na tela, você tem um eixo Y, você tem um eixo X. Isso daí é uma invenção que a gente fez para poder entender as coisas, tá? Então, ó, o eixo Y está para cima. Tá? Podia estar para baixo? Podia estar para baixo, mas a gente colocou para cima, tá? O eixo Y. Então, vamos lá. A gravidade puxa para baixo. Então, ela é um vetor. Vou pegar aqui, deixa eu colocar minha cara aqui. Ela é um vetor para baixo, a aceleração, que está puxando para baixo. Mas o referencial Y está para cima. Então, ele é sentidos opostos, negativo. Tá? Agora, quando eu lanço uma pedra para cima, a velocidade está para cima. Está para cima? Tá. O eixo Y está para cima? Os dois estão para cima? A velocidade com que eu joguei, ela vai ser positiva. E a aceleração? A aceleração é sempre para baixo. Tá? Então, ela é negativa porque o meu referencial aqui está apontando para cima. Deu para entender? Se é que eu entendi tua dúvida. Sim, na verdade a minha dúvida é na questão da aceleração mesmo, porque a gravidade ela é sempre negativa na hora de fazer isso. Isabelle, eu vou te cortar só um pouquinho. A aceleração da gravidade é sempre negativa porque a gente tomou esse eixo Y aqui que você está vendo aqui na tua tela. Você está vendo na tua tela aí o eixo Y? Esse Sim. exercício aqui, ele está apontando para cima. Tá? Como a gente apontou o eixo Y para cima, a aceleração vai ser sempre negativa. Pode acontecer, você tem que tomar cuidado, vai que no Enem ele coloca o eixo para baixo. Então, ela é positiva ou negativa dependendo do eixo. O eixo para cima, ela é negativa, mas se aparecer lá no Enem, na FUVEST, sei lá, em algum lugar, o eixo para baixo, o eixo está para baixo, ela está para baixo, ela fica positiva, porque o sinal dela depende do eixo. Entendeu? Entendi. Então, esse eixo seria... O referencial. Aham. A aceleração, então, se o eixo fosse para baixo, seria positivo. Seria positivo. E aí você... Bom,
velocidade e aceleração são vetores. Positivo ou negativo, você tem que comparar com alguma coisa. Entendeu? Você vai comparar com alguma coisa. Você vai comparar com quem? Com o nosso referencial, que são os eixos. Então, a velocidade está para cima. Ela é positiva ou negativa? Não sei. Qual que é meu referencial? Aí você tem que olhar quem que é o referencial. Está para baixo ou está para cima? Aí você compara. É isso que vai dizer se eles são positivos ou negativos. E também serve para a direita ou para a esquerda. Entendeu? Então, o vetor ele vai ser positivo ou negativo quando você olhar o teu referencial que você adotou. Deu para entender? Sim, entendi. Quando o referencial ele for oposto da velocidade, Isso. oposto vai ser negativo. Isso. E quando for igual, vai ser positivo. Isso mesmo. Lembra que são vetores. Então, você pensa assim, um vetor pode ser velocidade, pode ser aceleração, vocês vão aprender no segundo semestre força vetorial. Tudo que é vetor, se ele é positivo ou negativo, você vai comparar com o referencial, sempre. Se for igual, mesmo sentido, positivo. Se for sentido oposto, negativo. E o que seria o referencial, assim, algum exemplo? Como é que é? Fala de novo. O professor pode dar algum exemplo de algum referencial? O Porque às referencial, vezes a gente confunde, sabe, o vetor com o referencial. o referencial, Isabela, é uma coisa que nós adotamos. Eu vou adotar para cima o meu eixo Y, o meu eixo X vai ser o nosso referencial. Entendeu? Quer dizer, então, tá, deixa eu tentar entender a tua dúvida. Você quer ver o referencial? Na parte de vetor... Fala. Assim, sabe aquelas questões que envolvem gravidade? Que a gente viu, acho que não na aula passada, na outra ainda. Tá. Que o objeto ele tinha aceleração e a gente tinha que saber a aceleração, a gravidade, tudo isso. O que seria o referencial, por exemplo, o chão, a altura do prédio, não sei, em algum problema, sabe? Tá. Você vê que a noção de referencial, você já começa a perceber que ela é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e ela, né, a gente tem que pensar um pouquinho mais para ela. Então, vamos lá. Quando eu penso, tá, você vai adotar o sentido do referencial... Oi! Opa, tudo bem aí? Então, vamos lá. Nós estamos colocando o eixo Y, tá, como referencial do meu sentido. Tudo bem? Agora eu tenho o meu referencial inicial, de onde saiu a bola. Por exemplo, essa bola saiu do chão. Então, o chão vai ser minha posição inicial, né, do meu referencial, posição inicial, e o sentido do meu referencial é para cima. Você está vendo? Você começa a perceber que a coisa é um pouquinho mais delicada, né? Então, você adota... Então, positivo? Como é que é? Fala. Então, seria positivo? Quem seria positivo? A aceleração? O referencial está para cima ou está para... O sentido do meu referencial Y está para cima ou para baixo? Para cima? E a aceleração está para baixo? Então, você sabe o sinal. Entendeu? Aham. Sim, mas ela não está para cima? A aceleração está para baixo. A velocidade está para cima. Por exemplo, olhando esse aqui. Você está olhando isso daí na tua tela, não? O exemplo 2. Como é que é? O exemplo 2 está na minha tela. Isso, Então, repara, a aceleração está sempre para baixo. Mas o meu referencial, o sentido do meu referencial vertical, eu coloquei para cima. Sentido oposto, negativo. Entendi. Então, por exemplo, vamos imaginar, tá, eu estou aqui na frente de um prédio e eu vou jogar um objeto para cima. Tá? Se eu vou querer usar essas equações para calcular alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar meu y. Eu vou colocar o y para cima ou para baixo? Geralmente, a gente sempre coloca ele para cima.
Por que a gente precisa fazer isso? É aquilo que eu falei para vocês. Os vetores, se eles são positivos ou negativos, eu tenho que comparar com alguma coisa que eu estou adotando. Entendeu? O prédio está lá, eu estou lá. Não tem nada, né? Mas como eu vou usar equações, tá? E elas representam, né, o jogar para cima, ou ele cair, e como existem grandezas vetoriais, e a gente sabe que as grandezas vetoriais podem ser positivas ou negativas, em relação a alguma coisa. Então, vou adotar para cima positivo. O que for para cima vai estar positivo, o que for para baixo está negativo. Os vetores. Deu para entender, não? Eu acho que sim. Então seria negativo. O segredo, Isabelle, é o seguinte. Quando a gente foi ensinar para vocês a parte de queda livre, a gente ensinou para vocês o seguinte, que o chão é sempre o zero e para cima é positivo. E aí, se você usar isso, você nunca vai errar, né? Você sempre coloca o zero no chão, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, a gravidade nesse referencial sempre vai ser negativa e o chão sempre vai ser seu zero. Sim. Se você usar isso como base, você não erra, entendeu? Não é a única receita, mas a gente só passou uma receita para vocês para que vocês não tivessem dúvida, porque o referencial é uma coisa extremamente relativa, né? E onde eu quero dizer isso, né? Eu vou dar um exemplo prático aqui para você, né? Então, lembra esse caso aqui da menina na sala de aula? Lembro. Então, esse caso da menina na sala de aula ele é muito importante. Por quê? Porque aonde eu vou colocar o meu eixo é onde que é o referencial. E eu posso escolher aonde eu quiser para ele. Esse que é o ponto. Então, por exemplo, onde eu vou pôr o referencial? Por simplicidade, a gente costuma pôr o referencial aonde as coisas começam. Por simplicidade. Então, se a menina está aqui nesse quadradinho, eu coloco o meu referencial em cima dela. Então, ela pode fazer o zero. Então, aqui é o zero, certo? Deixa eu só complementar, Felipe. Então, vamos lá, Isabela. Se ela andar para a direita, o sentido do eixo X não está para a direita? Dá para parar! Sim. Letícia, desliga o microfone. Então, vamos lá, Isabelle. Se ela andar para a direita, o sentido do eixo não está para a direita também? Vocês dois aqui. Sim, tá para direita. Então vai ser positivo, porque ela está andando no mesmo sentido do eixo. Agora, se ela for para a esquerda, ela está sentido contrário do eixo? Sim, aí vai ficar Então, negativo também. Isso, a velocidade dela é negativa. Isso mesmo. Agora ela vai pular. Ela pula, ela vai para cima. O eixo está para cima? Sim. A velocidade é positiva. E a aceleração da gravidade não está apontando para baixo? Aham. Então é negativo. Então é negativo. Ah, entendi. Você sempre compara com o eixo. Uhum. Vamos imaginar que é esse eixo aí que ela está em cima de um muro. Ela pula do muro para baixo. Vamos imaginar que esse eixo ela pulou para baixo. Né? Ela está indo para baixo, mas o eixo é para cima. A velocidade está contrária? Tá, né? Porque ela está caindo, né? Então a velocidade vai ser positiva ou vai ser negativa? Negativa. Isso mesmo, sempre comparando com o eixo. Entendi. Tá? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Escreve tudo isso no caderno, viu, Isabela? Porque vai passar amanhã. Vou escrever. A gente esquece. Escreve do teu jeito aí, tá? Uhum. Qualquer dúvida, você tira uma foto, manda para nós, tá bom? Vou escrever. Tá bom, então. Vamos lá, pessoal, vamos tirar mais dúvidas. Vou ter que sair agora, professores, que agora eu vou ter uma reunião aqui. Mas muito obrigada, deu para tirar as dúvidas. Imagina. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Caio, fala alguma coisa, Caio. Vixe, eu não sei nada para falar, porque, primeiro, quando eu fui assistir a aula, eu tinha que entregar um negócio aí, eu tive que sair no meio da aula, e então eu não tô sabendo nada do assunto até agora. Então, mais tarde eu vou pegar para assistir a aula. Isso. Então, eu entrei aqui só para ver se eu conseguia pegar alguma coisa.
Faz assim, quando vocês assistirem a aula, peguem um caderno, vão anotando, entendeu? Parem o vídeo, anota, volta, né? E o João? Cadê o João? O João já foi embora. Ah, já foi embora? A Letícia... Ô, Letícia, você gostaria de perguntar alguma coisa? Letícia... Letícia, eu tinha desativado o seu microfone porque estava saindo áudio de ruído, tá? Mas pode abrir de novo para falar, não tem problema. Oi, não, eu abri sem querer. Você tava brigando com alguém aí, Letícia? Você tem alguma dúvida, jovem? Não. Tá certo. Caio, alguma dúvida? Bem não, professor. Então vou interromper a gravação, né? Chegamos ao fim de mais um atendimento.